El pueblo de Dios es un pueblo alegre, O povo de Deus é um povo alegre, porque la alegría no nace en nuestro corazón, porque a alegria não nasce no nosso coração. la alegría nace en nuestro espíritu, A alegria nasce no nosso espírito, es más profundo todavía, no mais profundo, porque la alegría no es un concepto, porque a alegria não é um conceito, el gozo no es un concepto, o gozo não é um conceito, el gozo es una persona. é uma pessoa. Cristo es nuestro gozo. Cristo é o nosso gozo. Bendito sea Jesús. Bendito seja Jesus. Vamos a continuar, hermano, en la gracia del Señor. Vamos continuar, irmãos, pela graça do Senhor. Hemos orado al Señor para que nos conceda su gracia. Nós temos orado ao Senhor para que nos conceda a sua graça. La verdad que sin su gracia nada podemos hacer. Na verdade, que sem a sua graça nada podemos fazer. No podemos hablar de parte de Él, Não podemos falar de sua parte, ni oír tampoco su voz, nem tampouco ouvir a sua voz, si Él no nos socorre. se Ele não nos socorrer. Hemos venido hablando acerca de la consagración. Irmão, nós temos falado acerca de consagração. Decíamos que la consagración es algo real que el Señor ya hizo por Nós nosotros. dissemos que a consagração é algo real, que o Senhor já fez por nós. En la Escritura tenemos varios términos que significan lo mismo. Na Escritura nós temos vários termos que significam o mesmo, Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por ejemplo, la palabra consagrado Por exemplo, a palavra consagrar, es santificado, santificar, es apartado é a palavra consagrar, santificar, separar y dedicado. e dedicar. Todas esas palabras son iguales, tienen el mismo concepto, tienen la misma Todas definición. essas são palavras iguais, que têm o mesmo conceito, as mesmas definições. Entonces decíamos que nosotros los consagrados Então nós dizemos que nós, os consagrados, partimos con esta base. partimos a partir desta base. Nosotros ya hemos sido separados por Dios. Nós já fomos separados por Deus. Y una vez teniendo este privilegio, E uma vez tendo este privilégio, nosotros caminamos en esa consagración. nós caminhamos nessa consagração. Nosotros no nos venimos a consagrar cuando hay reuniones Nós não viemos a nos consagrar quando houve reuniões o cuando hay conferencias. ou quando há conferências. La conferencia nos lleva a vivir un poco más en cuanto a la palabra, la consagración. Na conferência experimentamos um pouco mais com respeito à palavra e à Vamos consagração. viendo un poco más. Vamos vendo mais. Y la consagración sin la visión celestial, E a consagração sem a visão celestial, sin la visión celestial que es Cristo, sem a visão celestial, que é Cristo, no tiene mucho provecho. não tem muito proveito. Yo en el primer día dije a los jóvenes aquí No primeiro dia eu disse aos jovens aqui que si nosotros nos consagramos que se nós nos consagramos sin nacer de nuevo, sem o novo nascimento, estamos perdidos. estamos perdidos. Porque la consagración Porque a consagração es para aquellos que son consagrados ya de parte de Dios. é para aqueles que já foram consagrados da parte de Deus. Gracias al Señor porque ya fuimos apartados. Graças ao Senhor, porque nós já fomos separados. Hoy día quisiera compartir un mensaje simple Hoje eu gostaria de compartilhar uma mensagem simples en relación a la comida que comen los consagrados. em relação à comida que comem os consagrados. ¿Cuál es la comida en la cual se alimentan los consagrados? Qual é a comida dos consagrados? No estoy hablando del feijão ni el arroz. Não estou falando de feijão e arroz. Estoy hablando de esa comida espiritual Estou falando daquela comida espiritual que comen los creyentes comem os crentes consagrados. os crentes consagrados. Decíamos días atrás que el Señor cuando hablaba a sus discípulos y a la gente, Dias atrás nós dissemos que quando o Senhor falava aos discípulos e às multidões, la mayoría de ellos quedaban confundidos, a maioria deles ficavam confusos, principalmente los que tenían mucho conocimiento bíblico, principalmente aqueles que tinham um grande conhecimento bíblico. los que se creían sabios y los escribas de ese Eles se tiempo. acreditavam sábios e escribas. Entonces ellos quedaban confundidos cada vez que el Señor hablaba. Então toda vez que o Senhor falava, eles ficavam confusos. Pero no tan solo ellos quedaban confundidos cuando el Señor hablaba, Mas não apenas eles ficavam confundidos quando o Senhor falava, sino sus propios discípulos con quienes
siempre vivía. Mas até mesmo seus discípulos com quem ele sempre vivia. No entendían nada cuando el Señor le hablaba. Eles não entendiam nada quando o Senhor falava. Incluso cuando el Señor hablaba de una parábola, Inclusive, quando o Senhor falava de uma parábola, ellos inmediatamente preguntaban para él, ¿qué quiere decir esta parábola? imediatamente eles perguntavam para ele, qual o sentido dessa parábola? Ellos no entendían nada. Eles não entendiam nada. Cuando el Señor hace la obra Quando o Senhor cruz, faz a obra en la cruz, na cruz, cuando fue derramado el Espíritu Santo, quando o Espírito Santo foi derramado, cuando la vida de Cristo se impregnó en ellos, quando a vida de Cristo se impregnou neles, entonces entendieron todo. então eles passaram a entender tudo. El primer mensaje de Pedro, cuando comparte la palabra, A primeira mensagem de Pedro, quando compartilhou a palavra, se convirtieron miles de personas. ali se converteram milhares de pessoas. Si nosotros leemos la predicación de Pedro, Se nós lermos a pregação de Pedro, vemos que fueron pocos minutos. vemos que foram poucos minutos. A veces nosotros predicamos mucho tiempo Às vezes nós pregamos por muito tempo y no convertimos a nadie. e ninguém se converte. Quisiera esta noche que el Señor nos conceda su vida, Eu su gracia, queria que hoje o Senhor nos concedesse a sua vida e a sua graça, su palabra. a sua palavra. Cuando decimos su palabra, Quando dizemos sua nos palavra, estamos refiriendo a Él mismo. estamos recebendo a Ele mesmo, Cristo como la palabra, Cristo como a palavra, como esa vida que no termina. como essa vida que não tem fim. Él mismo dijo que sus palabras eran espíritu y también eran vida. Ele mesmo disse que as suas palavras eram espírito e vida. Entonces quisiera que abriéramos las escrituras Então eu gostaria de que abríssemos as en Escrituras el Evangelio de Juan, capítulo 4. no Evangelho de João, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 30 al 34. Vamos ler do versículo 30 ao 34. João 4, 30 a 34. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Cuando el Señor le habló de comer otra comida, Quando o Senhor falou de comer outra comida, ellos tampoco entendieron nada. eles também não entenderam nada. Ellos pensaban que le habían traído algo para comer. Eles pensaram que alguém tinha trazido alguma coisa para ele comer. Y el Señor dice que Él lo que come es la voluntad del Señor. E o Senhor disse que aquilo que ele comia era a vontade do Senhor. Entonces, ¿qué es la voluntad del Señor? Então, o que é a vontade do Senhor? La voluntad del Señor tiene varios aspectos que nosotros podríamos definirla. A vontade do Senhor tem vários aspectos que nós podemos definir. Desde la voluntad del Señor en nuestra propia vida, Desde a vontade do Senhor na nossa própria vida, desde elegir una esposa para mí, un varón, de escolher uma esposa para mim, o un esposo. una mujer escoger un varón. ou uma mulher escolher um En marido. asuntos de trabajos acerca para mi vida. Também qual é o trabalho para a minha vida. Hay muchos aspectos que pudiéramos decir es la voluntad de Dios. Há muitos aspectos que poderíamos dizer acerca da vontade de Deus. Pero aquí es específicamente la voluntad se dirige en un solo aspecto. Mas aqui especificamente a vontade se dirige num só aspecto: Es hacer la voluntad de Dios. fazer a vontade de Deus. ¿Cuál voluntad de Dios? Qual a vontade de Deus? El Señor Jesucristo vino con una misión específica. O Senhor Jesus Cristo veio com uma missão específica. Vino hacer una obra aquí a la tierra. Veio fazendo uma obra aqui na terra. Y en el capítulo 17 de este mismo evangelio, E no capítulo 17 desse mesmo evangelho, faltando poco para ir a la cruz, faltando pouco para que ele fosse à cruz, Él dice, Padre, la obra la he terminado. ele disse: Pai, completei a obra. Entonces, ¿qué es para Él Então o que é para ele? comer acerca de la voluntad del Padre? Comer ou fazer a vontade do Pai. La comida de Él era terminar su obra. A comida dele era terminar a Él sua obra. venía con una encomienda muy grande y específica. Ele veio com uma encomenda muito grande, muito específica. Y eso se reducía en hacer todo lo que el Padre le había dicho que hiciera. E isso se resumia a fazer tudo aquilo que o Pai disse para ele fazer.
nada por su propia cuenta. nada por sua própria conta. En este mismo evangelio encontramos varias veces. Nesse mesmo evangelho encontramos várias vezes. Él dice, yo no hago nada, sino lo que oigo decir, eso hago. Ele disse: eu não faço nada, senão aquilo que eu ouvi e vi. Eso es lo que él estaba haciendo aquí. E isso era aquilo que ele estava fazendo aqui. Muchos no interpretaban cuál era la voluntad de él para la tierra, para la obra, Muitos o não para, interpretaram qual era a vontade dele para a terra, para para a los obra, hombres, para los para hombres. os homens. Algunos pensaban que podría ser aquel que libertaría a Israel de la esclavitud Alguns pensavam que ele seria aquele libertador de Israel da escravidão, de Roma, por ejemplo. de Roma, por exemplo. Estaban completamente ajenos, sintonizados a lo que Dios quería. Estavam completamente alheios, não sintonizados com aquilo que Deus queria. Dios hablaba muchas veces a través de él Deus falava muitas vezes através dele. y hablaba de esto una y otra vez. E ele falava disso uma e outra vez. Y aún sus discípulos, sus seguidores más cercanos, E mesmo seus discípulos mais próximos no entendían nada. não entendiam nada. Y una de las cosas más drásticas en las cuales uno de sus discípulos no entendía nada, Uma das coisas mais drásticas, na qual seus discípulos não entendiam nada. en el capítulo 16 de Mateo, por ejemplo, No capítulo 16 de Mateus, por exemplo, uno de sus discípulos, como no entendía acerca de la voluntad del Señor, dos seus discípulos, porque não entendeu acerca da vontade do Senhor, y él le había dicho una y otra vez que venía a hacer la obra del Padre, e ele já tinha dito que iria fazer a obra do Pai, que moriría y resucitaría al tercer día. que ele morreria e ressuscitaria no terceiro dia. Pero aún eso no entendía a Pedro en este caso. Mas Pedro, nesse caso, não entendeu. Él se puso por delante E ele se colocou diante do Senhor, a obstruir a obstruir la voluntad de Dios, a vontade de Deus, la voluntad del Señor, a vontade do Senhor. lo que Dios quería hacer. Aquilo que Deus queria El fazer. Señor estaba y había venido a eso. O Senhor tinha vindo para esse fim. Entonces nosotros también, hermanos, Então nós também, irmãos, tenemos una comida que comer, temos uma comida que comer. hacer la voluntad de Dios. Fazer a vontade de Deus. ¿Qué nosotros estos días hemos hablado? Que la voluntad de Dios, O que nós temos falado acerca da vontade de Deus? el propósito por el cual fuimos creados nosotros, Qual o propósito para o qual nós fomos criados? es reflejar su misma gloria. É refletir a sua própria glória. Una de las voluntades que Dios tiene para cada uno de nosotros Uma das vontades que Deus tem para cada um de nós, y como iglesia en general, e como igreja em geral, es manifestar su vida, é manifestar a sua vida, manifestar su gloria. manifestar a sua glória. Es que traer las verdades eternas aquí a la tierra, É trazer verdades eternas aqui la vida à terra. eterna aquí a la tierra, Trazer a vida eterna aqui à la terra. comunión eterna Trazer a comunhão eterna aquí en la tierra aqui à terra. y muchas otras cosas E más. muitas outras coisas. Hacer la voluntad de Dios Fazer a vontade de Deus significa vivir la vida de Cristo y manifestarla. significa viver a vida de Cristo e manifestá-la. Para eso tenemos que alimentarnos de Cristo. Para isso temos que nos alimentarmos de Cristo. En este mismo Evangelio, capítulo 6 de Juan, Nesse mesmo evangelho, capítulo 6, João capítulo 6, versículo 35, versículo 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. 53 a Versículos 57. 53 a 57. João 6, 53 e 57. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne, verdadeiramente a comida, e o meu sangue, verdadeiramente a bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Los consagrados Os consagrados tienen un apetito diariamente, têm um apetite diário, tienen hambre a cada instante, a cada momento. têm fome a cada instante, a cada momento. ¿De qué cosas? De quê?
De que coisas? de cosas de comida material, De comida material? tienen hambre de proyectos grandes con respecto a su vida, Tem fome de projetos grandes com respeito à sua vida? tienen planes acerca de su futuro Tem planos acerca do seu futuro? y están comiendo cada día de eso, alimentándose. E estão comendo e alimentando disso cada dia? Los consagrados tenemos una sola comida que comer. Nós, os consagrados, temos uma só comida a comer. Comer de Cristo y a Cristo a cada momento. Comer de Cristo a cada momento. Porque es lo único que satisface. Porque Ele é o único que satisfaz. Es lo único que llena el alma. É o único que preenche a alma. Nosotros fuimos creados exclusivamente para que Cristo llenara toda nuestra vida. Nós fomos criados exclusivamente para que Cristo nos enchesse plenamente. Cuando nosotros nos estamos alimentando de otras cosas, Quando nós nos alimentamos de outras coisas, entonces empezamos a quedar débiles en la fe, então nós começamos a ficar fracos na fé. empezamos a debilitarnos hasta físicamente, Começamos até mesmo a nos enfraquecer hasta llegar a fisicamente. perder el ánimo de reunirnos. Perdemos o ânimo de nos reunir, Pero cuando estamos nutriéndonos de ese pan mas quando estamos nutrindo com esse pan que sacia para siempre, esse pão que sacia para sempre. el Señor dijo que si comíamos de él, O Senhor disse que se comêssemos dele, nunca más tendríamos nunca hambre. mais teríamos fome. Ahora, es tremendo cuando los creyentes, Agora é tremendo quando os crentes, en un concepto negativo, negativamente hablando, negativamente falando, es que cuando los demás, la gente, las personas comunes, quando os demais, as pessoas comuns, cuando nos ven que somos creyentes, quando vêm a nós como crentes que no estamos satisfechos, e nos veem insatisfeitos, entonces ellos nunca llegarán a desear al que nosotros proclamamos. e por isso eles nunca vão desejar aquilo que proclamamos. Si nos ven insatisfechos, Se eles nos veem insatisfeitos, no va a haber ninguna diferencia con ellos, se não há nenhuma diferença com eles, porque ellos siempre van a estar insatisfechos. porque por sempre cosas. eles estão insatisfeitos. Si nos ven a nosotros muy afanados en esta vida terrenal, E se eles nos virem muito preocupados nessa vida terrena, entonces nosotros estaremos dando un mensaje sin palabras a ellos. então estaremos dando uma mensagem sem palavras. ¿Cuál sería el mensaje? Que mensagem? Cristo no es suficiente. Cristo não é suficiente. Entonces, como Cristo no es suficiente, Então, se Cristo não é suficiente, entonces hay que llenar nuestra alma con alegría, então con temos otras que cosas. encher nossa alma com alegria de outras coisas. Si Cristo no llena mi vida, Se Cristo não preenche a minha vida, entonces otras cosas tendrá que llenarla. então outras coisas terão que me preencher. Entonces, un mensaje muy negativo y fuerte para los Então essa é uma incrédulos mensagem muito negativa e forte para os incrédulos. cuando ven a los creyentes Cuando que no ven- están satisfechos Os crentes não satisfeitos con Cristo. com Cristo. Hay un cántico que cantamos en Chile que dice, si Él está, todo está bien. Há um cântico que nós cantamos lá no Chile que diz: se Ele está, tudo está bem. Y también dice, quiero más y más y más de E Cristo. também diz: quero mais e mais de Cristo. Porque solamente Él satisface. Porque somente Ele satisfaz. Y si Él está E se Ele está, en toda em circunstancia, todas as circunstâncias, todo está bien. tudo está bem. Entonces, si a nosotros no nos ven Então, se outros nos veem satisfechos con solo Cristo, satisfeitos somente com Cristo, entonces ellos van a pensar que la vida cristiana, la vida espiritual, então eles vão pensar que a vida cristã, a vida espiritual, es casi igual que la que están viviendo ellos. se eles nos verem assim insatisfeitos, vão pensar que é a mesma da vida deles. El Señor nos socorra, hermanos, Que o Senhor nos ajude, irmãos, para estar nutridos de Cristo. para estarmos nutridos de Cristo. El Señor dijo que si nosotros comiéramos otra cosa aparte de Él, O Senhor nos disse que se comêssemos alguma outra coisa fora dele, vamos a volver a tener hambre. vamos voltar a ter fome. Y así muchos creyentes viven. E assim muitos crentes vivem. Siguen con hambre, pero no de Cristo. Sentem famintos, mas não de Cristo. Tienen hambre de otras cosas. Têm fome de outras coisas. Nosotros, hermanos amados, Nós, irmãos amados, tenemos que marcar la diferencia. temos que fazer diferença. El Señor nos apartó para hacer de Él, O Senhor nos separou para sermos dele, vivir por Él viver por ele, y vivir para Él. viver para ele. Y ya tenemos el recurso. E nós já temos os recursos. Quiero recordarle los mensajes anteriores que compartí. Quero lembrar a mensagem anterior que eu compartilhei.
Decíamos en 1 de Corintios 2, versículo 12, 1 Coríntios 12, 2. decíamos que Cristo Nós dissemos que Cristo fue dado a nosotros. foi nos dado. Allí dice algo así, la Reina Allí- Valera habla así. Ali na versão Reina Valera fala assim: Hemos recibido el Espíritu Santo temos recebido do Espírito Santo para que sepamos, para que saibamos, para que tengamos revelación, para que tenhamos revelação, que nos concedió el Padre. aquilo que o Pai nos concedeu. Y decíamos que el Padre nos había concedido E dissemos que o Pai nos tem concedido todo, tudo, todas las cosas, todas as coisas, reunido en una persona, reunidas numa pessoa, en Cristo. em Cristo. También citábamos Romanos 8:32. Também nós mencionamos Romanos Si 8:32. Dios nos dio a Cristo, Se Deus nos deu Cristo, ¿cómo no nos dará con Él como é todas las que Ele não cosas? nos dará com Ele juntamente todas as coisas? Yo voy a poner un ejemplo práctico aquí de esto. Vou colocar um exemplo prático disso. No nos dio cosas, decíamos ese día, ¿no es cierto? Lá naquele dia nós dissemos, Ele não nos deu coisas. No nos dio añadiduras, Ele não nos deu añadiduras. No nos dio algo, no Não nos dio nos deu añadidura. algo. Nos dio a alguien. Nos deu algo. Entonces, ese alguien se llama Cristo. Esse alguém se chama Cristo. Permítanme y perdónenme por esta ilustración que haré aquí. Permita-me e me perdoe por essa ilustração que vou fazer. Nosotros podemos decir que Cristo nos dio salvación. Nós podemos dizer que Cristo nos deu salvação. Y eso está bien. Isso está bem. Trajo redención para nosotros. Ele nos trouxe redenção, Trajo libertad. nos trouxe liberdade, Trajo paz. nos trouxe paz, Trajo muchas cosas para nosotros. nos trouxe muitas coisas para nós. Pero la verdad de las cosas que decíamos ese día que teníamos que cambiar un poco los conceptos. Mas naquele dia nós dissemos que temos que mudar um pouco o conceito, Incluso nuestras oraciones. inclusive nossas orações. Nosotros no tan solo hemos recibido cosas, Nós não temos apenas recebido coisas, no hemos recibido algo, não temos recebido algo, sino hemos recibido a alguien. recebemos alguém. Y ese es Cristo. E esse é Cristo. Si esto fuera Cristo, Se isso fosse Cristo, y este elemento que tengo en mis manos e esse elemento que eu tenho nas minhas mãos representara la salvación, representasse a salvação, la limpieza de nuestros pecados, a limpeza dos nossos la pecados, redención, a redenção, el amor, o amor, la fe, a fé, la esperanza, a esperança, la fortaleza, a fortaleza, las comidas, a comida natural, natural, la vestimenta, as vestes, los bienes materiales. os bens materiais. Cristo nos trajo todo. Cristo nos trouxe tudo. Pero la verdad de las cosas que estas cosas, Mas na verdade que essas todas coisas, las cosas que he nombrado, todas as coisas que nós nomeamos, incluyendo la salvación, incluindo salvação, incluyendo la redención, incluindo a redenção, están metidas en alguien. estão envolvidas em alguém. ¿Dónde Incluidas. está el amor? Onde está o amor? ¿Dónde está la fe? Onde está a fé? ¿Dónde está la redención? Onde está a redenção? ¿Dónde está la esperanza? Onde está a esperança? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde está el poder? Onde está o poder? ¿Dónde está el amor? Onde está o amor? ¿Dónde está la fidelidad? Onde está a ¿Dónde fidelidade? está todo? Onde está tudo? En Cristo. Em Cristo. Gloria a Dios por eso. Glória a Deus por isso. A veces nuestras oraciones, cuando nos juntamos a reunirnos como iglesia, Às vezes nossas orações, quando nos reunimos como igreja, empezamos a pedir cosas, a pedir cosas y a pedir cosas. começamos a pedir coisas e coisas e coisas. A veces que pensamos cuando tenemos esta revelación, Às vezes nós pensamos, quando temos essa revelação, ¿qué dirá el Señor para nosotros cuando nos ve pedir estas cosas? o que o Senhor Pensará cuando pensará nosotros de nós pedimos. quando nós pedimos essas coisas? ¿Qué dirá Dios el Padre cuando nos O que ve dirá pedir Deus estas o cosas? Pai quando fizermos isso? Seguramente si escucháramos su voz, Seguramente, se escutássemos a sua voz, nos diría esto: Ele nos diria assim: todas las cosas que estás pidiendo, tudo isso que você está pedindo, ya te la di. eu já te dei. Escúchalo por favor. Escuta, por favor. Todas esas cosas que tú anhelas, que tú Todas quieres, essas coisas que você deseja e quer, ya te la di. eu já te dei. Porque no tengo algo mayor para darte. Porque não tenho algo maior para No te tengo dar. a alguien mayor para darte. Não tenho alguém maior para te Ya dar. te di lo mejor. Já te dei o Ya melhor. te di lo mayor. Já te dei o Ya maior. te di lo más grande. Já te dei o Lo maior. más eterno. Lo más sublime. O mais eterno, o mais sublime. Ya te lo di. Já te dei. Ya te di a Cristo. Já te dei a Cristo. Y en Él E nele te entregué todas las te añadiduras. entreguei todos os acréscimos.
Por eso que el Señor en el Sermón del Monte nos dirá, Por isso que o Senhor no Sermão do Monte nos diz: buscad primeramente a Cristo. busque primeiramente a Cristo. O primeramente el reino, que el reino es Cristo mismo. Busque primeiramente o reino, porque o reino é Cristo mesmo. ¿Y qué dice de las añadiduras? E o que diz acerca dos acréscimos? O que diz Não te- acerca das outras coisas? Y cuando el Señor reprende en las oraciones, dice, tú estás pidiendo vestido, abrigo, comida, Quando o Senhor então y reprende a los discípulos repreende aos y a discípulos la dizendo: gente, a la multitud, e o povo e a multidão, vocês estão pedindo y comida, sobre todo a sus vestido, discípulos, sobre todos los discípulos. principalmente para os discípulos. Él le dice, Ele diz: estás igual que los gentiles, vocês estão agindo igual os gentios. estás pidiendo cosas. Vocês estão pedindo coisas. Ahora miren las aves de los cielos, Olhem para as aves do céu. miren los lirios del campo. Olhem para os lírios do campo. ¿Acaso ellos piden algo para ser lo que son? Acaso eles pedem algo para serem aquilo que são? Ustedes están pidiendo igual que los gentiles. Vocês estão pedindo igual os gentios. Yo le di todas las cosas. Eu lhes dei todas as coisas. Por eso que Romanos 8:32 nos dice, ¿cómo no nos dará Por isso que Romanos 8,32 nos diz: como é que ele não nos dará todas las cosas? todas as coisas? Yo le quiero decir a todos los jóvenes aquí que están consagrados al Señor, Eu quero dizer a todos aqui que estão consagrados ao Senhor, que empecemos a experimentar en el interior que comecemos a experimentar no interior la consagración subjetiva. a consagração subjetiva. Eso que hablamos un poquito anoche. Isso que nós falamos ontem à noite. La consagración subjetiva, ¿cómo se vive? ¿Qué hace? ¿Qué es? A consagração subjetiva, o que é? Como é que se vive? Se parte viviendo lo que ya está en nosotros. Se faz vivendo aquilo que já está em Se nós. inicia la vida, Se inicia a vida partiendo con este fundamento. partindo desse fundamento. Estamos consagrados Nós estamos consagrados y tenemos todos los recursos del e temos Señor todos os recursos para ser fieles. para sermos fiéis. Porque Cristo Porque Cristo es el único é o único en nosotros em nós que puede vencer, que pode vencer, que puede arribar más allá, que pode levar mais adiante, que puede reprender incluso a todos los demonios juntos. que pode inclusive repreender todos os demônios juntos. Ese recurso tan glorioso, Esse recurso tão glorioso, todos los consagrados todos os consagrados ya lo tienen. já têm, Gracias al Señor. graças ao Senhor. Cuando un consagrado está siendo tentado, Quando um consagrado está sendo tentado, un día un hermano joven de um irmão jovem, estaba en un campamento num acampamento, y como a las 3 de la madrugada, 3 de la mañana, 3 horas da madrugada, estaba en su carpa durmiendo. estava na sua cabana dormindo. De repente viene en su barraca, en su carpa y le toca así De repente alguém chega na sua barraca e toca assim. Era una mujer, Era uma mulher, era una hermana era uma irmã y quería tentarlo. e queria tentá-lo. Pero este joven Mas esse jovem dijo lo siguiente, disse o seguinte: mira Satanás, dijo, olha, Satanás, ¿tú piensas que yo voy a perder a Jesucristo, el amor de mi vida, você acha que eu vou perder Jesus Cristo, o amor da minha vida, por un pasatiempo, Por un pasatiempo? por un placer sexual? por um prazer sexual? Estás equivocado. Você está Te enganado. reprendo Eu te en el repreendo. nombre de Jesús. Em nome de Jesus. Entonces él abre la carpa Então ele abriu a cabana, y salió y le pregunta a la hermana, saiu e perguntou para aquela irmã: ¿qué es lo que usted quiere, hermana? o que você quer, irmã? Y ella se turbó todo. E Se ela? turbó todo, quedó confundida. E ela ficou confusa. Porque el hermano salió tan fortalecido en la gracia, en el poder de Cristo, Porque o irmão saiu tão fortalecido na graça, no poder de Cristo, que ella quedó temblando. que ela começou a tremer. Entonces, cuando nosotros decimos Então, quando nós dizemos que el recurso poderoso de los consagrados que o recurso poderoso dos consagrados no es la Biblia, não é a Bíblia, es una persona, é uma pessoa, es Cristo en nosotros. é Jesus em nós. ¿Se acuerda que Pablo, dijimos también días atrás lo siguiente de Pablo? Você lembra que Paulo disse o seguinte? Él es el único que nos ha hablado tanto de la vida interna, É aquele que falou tanto da vida interna, leyendo sus cartas. lendo as suas cartas.
empecé a buscar cuántas veces Pablo utiliza este concepto. Eu comecei a marcar quantas vezes Paulo deu esse conceito. En Cristo, Em Cristo. en Cristo, Em Cristo. en Cristo. Em Cristo. Nosotros en Él, Nós nele. nosotros en Él. Nós Y nele. Él en nosotros. Ele em nós. La verdad que leyendo Efesios solamente en el primer capítulo, A verdade é que lendo Efésios, apenas no primeiro capítulo, me cansé. eu cansei. Esta es la vida que tenemos nosotros. Esta é a vida que nós No temos. son textos bíblicos aprendidos de memoria para reprender al diablo. Não são textos bíblicos decorados para repreender o diabo. Tenemos la vida poderosa. Nós temos a vida poderosa. Tenemos la resurrección y la vida metido adentro. Temos a ressurreição e a vida Tenemos dentro. la vida manifestada en nosotros. Temos a vida manifesta em nós. El poderoso gigante está en nosotros. O poderoso gigante está em No hay nós. que pedir ayuda externa. Não precisamos de ajuda externa. Está aquí. Está aqui. De tal manera que De tal maneira que los consagrados, os consagrados, si vemos así las cosas, se nós virmos assim as coisas, entonces vamos a tener un término feliz. então nós vamos ter um fim feliz. No vamos a vivir de derrota en derrota. Não vamos viver de queda em queda. Aunque vivamos circunstancias, Ainda que vivamos circunstâncias, el poderoso Hijo eterno de Dios o poderoso Filho eterno de Deus estará siempre saltando para vida eterna. estará sempre fluindo para a vida Pulando, eterna. fluyendo para a vida eterna. ¿Qué estamos comiendo hoy día? ¿Qué nos satisface? O que estamos comendo hoje em dia? O que é aquilo que nos satisfaz? Quizá algunos de lo que voy a decir ahora Talvez alguns daquilo que eu vou dizer agora pudiera tener, no estar de acuerdo conmigo, pode ser que não concordem comigo, mas yo pido perdón anticipadamente. mas antecipadamente eu peço perdão. Si no está de acuerdo, Se você não concorda, no me siga en este concepto. não me siga nesse conceito. Hay algunos que ayunan mucho para tener poder, Há alguns que jejuam muito para ter poder, para echar fuera demonios, para expulsar demônios, para sanar a los enfermos. para curar os enfermos. Y a veces cuando hay problemas en la familia, E às vezes quando tem problemas a familiares, veces las motivaciones del ayuno son porque mi papá se convierte al Señor. a motivação de alguns para jejuar é para que o meu pai se converta ao Senhor. Tengo 40 y tantos años de creyente, de carrera cristiana, Eu tenho 40 e tantos anos de carreira cristã. como 38, 40 años sirviendo al Señor. 38, 40 anos servindo ao Senhor. Y mi experiencia Na minha experiência, no me ha servido mucho de eso. isso não me serviu muito. Ayunando, Jejuando, orando, orando, no me ha servido mucho. não me serviu muito. Como iglesia, en Como, Chile, como igreja em Chile, en algunas localidades, em algumas localidades, hemos citado a toda la iglesia a ayunar temos chamado toda a igreja para jejuar, para que se sane un enfermo para que se cure um enfermo. y se muere y se va nomás otra vez. E ele morreu, se foi. Para que se convierta un borracho. Para que se converta um ébrio. La verdad es que no puedo decirle que he tenido alguna respuesta con ayunar mucho. Na verdade, na minha situação, eu não tive resposta com muito jejum. El ayuno como experiencia propia me ha traído más frustración que alegría. O jejum, na minha experiência própria, me trouxe mais frustração do que alegria. Pero quiero decirle algo. Mas eu quero dizer algo. Todavía sigo ayunando. Contudo, eu sigo jejuando. Pero me ha cambiado el foco del ayuno. Mas o foco do jejum mudou. ¿Usted recuerda la palabra en Mateo 9:14, parece que es? Você se lembra a palavra em Mateus? Acho que é Mateus 9:14. No sé si será ese texto, me parece que es. Não sei se é esse texto, mas parece que é. Hay una pregunta que me encontré, un texto bíblico que me encontré ahí. Eu achei ali um texto bíblico. Sí, 9:14. Sim, 9:14. Mateus 9:14. Que llegan en un momento los discípulos de Juan, Em algum momento, os discípulos de João se acercan Batista a Jesús y a sus discípulos, a se los discípulos de Jesús. aproximaram de Jesus e de seus discípulos. Entonces uno de los discípulos de Juan le pregunta a Então, Jesús, os discípulos de João perguntaram para Jesus: ¿por qué tus discípulos no ayunan? por que os seus discípulos, Jesus, não jejuam? Entonces, ¿qué es lo que me trajo de visión ese texto? Então, isso me trouxe visão. Me pareciera que la práctica de Jesús
Me pareceu que a prática de Jesus con sus discípulos com os seus discípulos nunca ayunaban. era nunca jejuar, não jejuavam. Porque si hubiesen ayunado, Porque se eles tivessem jejuado, esa pregunta no tendría sentido. essa pergunta não teria sentido. Entonces eso empezó a hablar a mi corazón, Señor, ¿qué es el ayuno? Então isso começou a falar no meu coração, mas o que é o jejum? ¿Qué será el ayuno, Señor? O que será o jejum, Senhor? ¿Por qué nos ha ido tan mal como iglesia y como persona? Por que temos ido tão mal como igreja e como pessoa? Todos nuestros enfermos han ido. Todos os enfermos Se han ido, han muerto, se han ido. Los se enfermos. foram, morreram. Y hay veces Às vezes, que sin orar y sin ayunar, mesmo sem orar e sem jejuar, vamos a visitar a una enferma con cáncer nós vamos visitar uma doente com câncer, y oramos por ella, nós oramos por la ela, ungimos con aceite, a ungimos le com damos óleo, un beso santo y nos Beso vamos santo. para la casa. e vamos para casa. A las 2 semanas Passa 2 semanas, va a ver médico vai ao médico y está curada. e ela está curada. ¿Qué querrá decir eso? Mas que coisa! Tantos ayunos para que nuestros enfermos todos se mueran. Tanto jejum para os enfermos morrerem. Y después vamos a visitar sin ayunar, E depois nós vamos casi num sin lugar oración, sem jejuar, sem oração, una oración tan grande, sem orações grandes, una simple oración. uma simples oração. Venimos a verte, hermana, venimos a verte, a consolarte, para estar contigo. Nós viemos aqui para te ver, para te consolar, para estar com você. Queremos orar por ti, E nós queremos orar por você. queremos que el Señor tenga misericordia de ti. Queremos que o Senhor tenha misericórdia de você. Y nos vamos. E nós vamos embora. Y ella recibe automáticamente cura. E ela automaticamente é curada. Otra vez estoy hablando un poco de mí mismo, pero perdónenme otra vez. Perdoa eu falar outra vez de mim mesmo. Hemos tenido mucha experiencia como esta. Temos muita experiência com morte. Personas sanadas instantáneamente, Pessoas saradas instantaneamente. pero donde nunca hemos convocado ayuno. Mas nisso não houve a convocação de jejum. Y tristemente, E triste, Dios es testigo de lo que digo. Deus é testemunho do que falo. Muchas veces hemos llamado a iglesia, Muitas vezes temos convocado a igreja ao jejum, pero no pasa nada. mas não acontece nada. ¿Qué será el ayuno? O que está acontecendo? ¿Cuál será la motivación de nuestros ayunos? Qual é a motivação do nosso jejum? ¿Para qué ayunamos? Por que jejuamos? ¿Qué pretendemos? O que nós queremos? La palabra del ayuno lo han interpretado de muchas maneras. A palavra jejum temos interpretado de muitas maneiras. Hay movimientos grandes que se juntan a ayunar, a orar, Há movimentos grandes que se juntan a ayunar, a orar como se iglesia, chamam como para orar, para congregación, jejuar como igreja, como congregação, y proclaman ayuno a todas las congregaciones. e proclamam jejum a todas as congregações, Porque vamos a salir a predicar el evangelio y los muertos van a porque resucitar. nós vamos sair, pregar o evangelho e os mortos vão ressuscitar. Yo no sé si aquí en Brasil pasa eso. Eu não sei se aqui no Brasil acontece isso. Sale a evangelizar, E eles saem a evangelizar no hay ningún fruto de eso. e não tem nenhum fruto. No sé qué está pensando de mí usted, Eu não sei o que você está pensando de mim, pero estoy contando cosas completamente verídicas. mas eu estou contando coisas Experiências. completamente verdadeiras, da minha experiência, Experiencias que pasan. experiência que eu passei. Ahora escuchen mi testimonio con respecto a esto. Agora, Escuchen mi escute o meu testemunho Com com respeito. respeito a isso. Cuando empecé a tener esta claridad, Quando eu comecei a ter essa clareza, dije, Señor, me parece que el ayuno está mal enfocado en los creyentes. parece que o jejum estava enfocado nos crentes. Mal enfocado. Estava mal enfocado nos crentes. Señor, concédenos luz, por favor, Senhor, nos conceda luz, por favor, para vivir una vida consagrada, para viver uma vida consagrada, agradando tu corazón en todo. agradando o teu coração em tudo. Si el ayuno es abstinencia de alimento físico, Se o jejum for abstinência de alimento físico, con gusto lo seguiré haciendo. com gosto eu continuarei fazendo.
Hay algunos incluso que ayunan hasta para mejorar el físico, Há alguns que jejuam para melhorar o seu corpo físico, para tener salud. para terem saúde. Y yo cuando me preguntan eso los hermanos a mí, Quando um irmão me pergunta isso, está muy bien hermano que ayune por causa de su salud. e eu digo, está muito bem, irmão, que você jejue Porque por se causa come, da sua si saúde. come mucha carne, si toma mucha Coca-Cola, Porque se você come muita carne e toma muita Coca-Cola, le va a hacer mal a su organismo. vai fazer mal para o seu organismo. Así que si quiere ayune, no hay problema. Então, se hermano. você quiser jejuar, não tem problema. Pero cuando me preguntan, ¿y usted qué piensa del ayuno? Mas quando pergunto o que você acha do jejum, Yo tengo una respuesta muy simple para eso. eu tenho uma resposta muito simples para isso. La motivación de tu ayuno A motivação do seu jejum tiene que ser Cristo. tem que ser Cristo. Mire lo que voy a decir. Estoy hablando lo contrario de ayunar, de abstenerse de alimento. Mire lo que voy a decir. Olhem o que eu vou dizer. El ayuno es dejar de comer, ¿sí? O jejum é deixar de comer, sim? Eso entendemos por Vocês ayuno. nós entendemos assim. Pero yo voy a decir lo contrario. Mas eu vou fazer o contrário. Yo voy a seguir comiendo. Eu vou continuar comendo. Pero ¿qué cosa? Mas que coisa? El pan de vida. O pão da vida. Es lo único que puede saciar el corazón. el É o alma. único que pode saciar o coração. ¿Y cuál sería el ayuno espiritual? E qual seria o jejum espiritual? La abstinencia A abstinência de toda cosa que me trae placer a mi vida. de tudo aquilo que traz prazer à minha vida. De eso sí que me voy a abstener, Disso sim que eu vou abster. no de alimento, Não de alimento, sino de esas cosas desordenadas, pasiones desordenadas, senão dessas coisas desordenadas, paixões desenfreadas, donde nosotros le damos gusto incluso al paladar, de onde que nós trazemos gosto, inclusive ao paladar, satisfacción a lo que nuestros ojos quieren ver, satisfacción a satisfação àquilo que os nossos olhos querem ver, lo que queremos hablar, aquilo que lo queremos que queremos falar, hacer. aquilo que queremos fazer. De eso sí que yo voy a ayunar. Disso é que eu vou jejuar. Yo voy a ponerle un freno a eso. Vou pôr um freio nisso. De eso sí que me voy a abstener. Disso sim que eu vou me abster. No comeré más cosas del mundo. Não vou comer mais coisas mundanas. Aunque esas cosas sean lícitas. Mesmo que essas coisas sejam lícitas. Porque ¿acaso comer es pecado? Porque comer é pecado? ¿Beber es pecado? Beber é pecado? No sé si usted piensa que por beber un vasito de vino usted pecó. Você acha que por beber um pouco de vinho você pecou? Mas yo no pienso así. Não, não pensa assim. Pero a veces tenemos mal concepto en Às vezes nuestro temos corazón. maus conceitos. Todo lo que me produce placer, Tudo aquilo que me produz prazer. póngale nombre a todo eso que no le produce placer. que Nomeie le tudo produce aquilo que placer. te traz prazer. Lo que usted ve, Aquilo que você vê, lo que usted frecuenta, onde você frequenta, lo que usted habla, o que fala, você fala, lo que gusta hacer, o que gusta de hacer, gosta de fazer, esos hobbies que usted tiene. Hobby decimos las cosas que uno se entretiene, va, vuelve, esses entretenimentos de jovens y de adulto también. e de adulto também. Por ejemplo, Por exemplo, hay algunos que les gusta el fútbol. Oh, ¿qué dije? Brasil. alguns que gostam de futebol. ¿Qué hacer para que esa pasión del fútbol no gane en mi alma y empiece a gritar? O que fazer para que essa paixão de futebol não ganhe a sua alma e você comece a gritar? Pasiones. Paixões, Un tremendo televisor al frente. uma tremenda televisão à frente. Me gustan las películas. Eu gosto dos filmes. ¿Hay pecado en ello? ¿Hay pecado en ello? ¿En Tem la película? Tem pecado em ver filme? Assistir filme? En ninguna manera. De nenhuma maneira. Pero el consagrado Mas o consagrado no come, não come. se abstiene Ele se abstém de esas cosas. dessas coisas. Todo no puede ser pecado, Mesmo que não seja pecado, pero que me haga mal a mi vida mas que faça mal à minha vida, como creyente, como crente, como persona, como pessoa, en mi salud, na minha saúde, en mi casa, na minha casa, con mis hermanos, com meus irmãos, donde trabajo, onde eu trabalho, más allá del trabajo, mesmo além do trabalho, me abstendré por causa de mi Señor. me absterei por causa do meu Senhor.
de todas esas cosas, de todas essas coisas, no me alimentaré. não me alimentarei. Ese será mi ayuno. Esse será o meu jejum. Pero me voy a alimentar de Cristo día tras día, hora tras hora. Mas eu vou me alimentar de Cristo dia após dia, Me voy hora a após hora. saturar de su vida. Vou saturar-me da sua vida. Si nosotros estamos nutridos con la vida del Señor, Se nós estamos nutridos com a vida do Senhor, seguramente diremos como Juan y Pedro, certamente vamos dizer como Al entrar João del templo e lá Pedro, ao formosa. entrar na porta formosa do templo. no tengo oro ni plata, Não tenho ouro nem prata, pero lo que tengo te doy. mas o que eu tenho, eu te dou. ¿Qué es lo que tenía Pedro? O que Pedro tinha? ¿Tenía poder para echar fuera demonios y para sanar? Ele tinha poder para lançar fora demônios e sarar? No, él no tenía nada, Não, ele não tinha nada. pero sí tenía al que sí podría hacerlo. Mas ele tinha aquele que poderia fazer. Él tenía a Cristo. Tinha Cristo. Entonces lo que le dio a ese Então, que o que estaba ele pidiendo deu ahí, àquele que mendigava, no le dio tan solo salud, não deu apenas saúde, sino que le dio lo que tenía. mas deu aquilo que ele tinha. Cristo es lo que tenía él. Cristo é aquilo que ele Y tinha. cuando una persona se toca con Cristo, E quando alguém toca Cristo, aún el manto de Cristo, mesmo nas vestes de Cristo, esa mujer que sanó del flujo de sangre, por aquela ejemplo, mulher que tinha fluxo de sangue, si uno toca a Cristo, se eu apenas tocar em Cristo, entonces hay esperanza então há esperança de salud, de saúde, de milagro, de milagre, de resurrección de muertos. ressurreição de mortos. Qué maravilla es tener a Cristo. Que maravilha ter a Cristo. Entonces comamos, Então comamos de Cristo, comamos de Cristo, solo de Cristo, apenas de Cristo, porque si no comemos de Él, porque se não comermos dele, vamos a estar insatisfechos vamos estar insatisfeitos y no vamos a dar un buen testimonio a los demás. e não daremos um bom testemunho aos demais. Hay dos textos bíblicos que quisiera que leyésemos. Há dois textos bíblicos que gostaria de ler. 1 Corintios 6, versículo 12. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Corintios 10, 23. 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Estas cosas que son legítimas, Essas coisas que são legítimas, que nadie le va a decir nada a usted si lo hace. que ninguém vai te repreender se você fizê-las, Ni los pastores ni los obreros Hacelas. pueden decirle algo a usted. nem o pastor vai te dizer algo. Porque usted tendría respaldo para decir, hermano, ¿y qué tiene esto? Porque você tem respaldo para dizer, aquilo que você fez é lícito. Así que en este aspecto la consagración es íntima y personal. Então, nesse respeito, a consagração é íntima, pessoal. Yo tengo libertad para hacer muchas cosas, Tenho liberdade para fazer muitas coisas, pero esto será mi ayuno espiritual. mas isso será o meu jejum espiritual. No me dejaré de dominar, Não me deixarei dominar, no comeré de esas cosas não comerei dessas coisas, y solamente comeré de Cristo. somente comerei de Cristo. Así que este asunto de abstinencia, Assim, esse assunto de abstinência, los consagrados tienen mucho que hacer en cuanto a esto. os consagrados têm muito que fazer a esse respeito. Voy a decir algo para ir terminando en el relacionamiento entre nosotros como hermanos. Vou dizer algo para ir terminando acerca do relacionamento entre nós, como irmãos. En Romanos capítulo 13, versículo 10, Em Romanos 13, versículo 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. esto es una abstinencia, Isso é uma abstinência, porque nosotros por naturaleza somos egoístas. porque nós, por natureza, somos egoístas. Entonces nos cuesta hacer esto. Então, isso é custoso para nós fazermos. Sin embargo, por causa de la comunión, Mas, sem dúvida, por causa da comunhão, por causa de mi hermano, por causa do meu irmão,
yo voy a hacer esto mismo que dice la Escritura. Eu vou fazer isso mesmo que a Escritura está dizendo. También en 1 de Corintios 8:13. Também em 1 Coríntios 8, 13. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Esto también es lícito de hacer, Isso também é lícito fazer. pero como estamos hablando en el relacionamiento de hermanos, Mas como estamos falando de relacionamento entre Entonces, irmãos, yo me voy a obtener de mi deseo, eu vou me abster do meu desejo, voy a ayunar en este sentido, vou jejuar nesse sentido. no voy a hacer algo, Não vou fazer alguma coisa, aunque me guste hacerlo, embora eu gostasse de fazer. esto va a ser mi ayuno Isso será o meu jejum, por el bien de mi hermano. para o bem do meu irmão. Aquí Pablo está diciendo que si un hermano va a ser afectado por una conducta, Aqui Paulo está dizendo que se um irmão for afetado por uma conduta, incluso conducta de comida que no tiene nada que ver con pecado, inclusive questão de comida que não tem nada a ver com pecado, sin embargo dice, si esto le hace tropezar a mi hermano, mas ele diz, se isso faz o meu irmão tropeçar, yo no comeré. eu não comerei. En otras palabras, voy a tomar ayuno, Em outras palavras, vou jejuar, no comeré, não comerei, por el bien de mi hermano. pelo bem do meu irmão. En otras palabras, restringirnos por lo legítimo. Em outras palavras, restringirmos, embora legítimo, No tan solo por las cosas malas, não apenas por aquelas coisas erradas, coisas más, sino los consagrados tenemos que saber. mas o consagrado tem que saber, Tenemos que saber que aún por las cosas legítimas mesmo naquelas que coisas tenemos legítimas, todo el derecho que de nós hacerlo, todo o direito de fazer, nos vamos a abstener, vamos nos abster, vamos a ayunar en este respecto. vamos jejuar nesse respeito. Terminando, cuento un testimonio. Terminando, conto um testemunho. Un día en Chile se estaba velando un hermano campesino. Então, um dia lá velatorio. no Chile, nós estávamos no velório de um irmão camponês. Y en el campo, los mapuches en este caso, E lá no campo, os índios mapuches comen mucha carne. comem muita carne. Algunos de ustedes quizás saben, pero ellos matan 3 vacunos para darle comida a la gente. Eles matam 3 vacas para dar comida para as pessoas. Los mapuches comen mucho, Os mapuches comem muito. aunque usted no lo crea, comen mucho. Vocês não acreditam, mas eles comem muito. Y había carne, mucha grasa, Tinha muita carne, muita de gordura. cordero, de vaca, Tinha carne de cordeiro, carne de vaca. Y un hermano tenía un problema al estómago. E o irmão tinha um problema no estômago. Y el médico le había dicho E o médico disse para ele, que cada vez que comiera carne, cada vez que ele grasa, comesse carne gordurosa, procurara tomar un poquito de vino. ele tinha que tomar um pouquinho de vinho. Y estaban sentados en la mesa E ele estava ali na mesa sentado y empezaron a traerlas. e começaram a trazer as carnes. Y ese hermano que tenía ese problema E esse irmão que tinha esse problema estomacal, dice, voy a pedirle al dueño de casa que me traiga un poquito de vino. eu vou pedir ao dono da casa que me traga um pouquinho de vinho. Entonces, cuando está pensando eso, Então, quando ele estava pensando nisso, había una hermana pentecostal al frente de él sentada. na frente dele tinha uma irmã pentecostal. Y dijo, hay algunos cristianos, dice E ella, ela disse, tem alguns cristãos, dicen que no pueden comer carne con grasa sin tomar vino. e eles dizem, não pode comer carne gordurosa sem tomar um pouco de vinho. Esos son gente religiosa Esses são religiosos. que no conocen al Señor. Eles não conhecem o Son Senhor. mundanos, son carnales. São mundanos, carnais. Y el hermano estaba a punto de pedir. E o irmão estava prestes a pedir. Entonces él dice lo siguiente, Então ele disse o seguinte, pensó para sí, pensou consigo mesmo, por causa de mi hermana, por causa dessa irmã, me comeré toda la grasa, me comeré toda la carne con grasa vou comer a carne gordurosa y no voy a pedir vino. e não vou pedir vinho. Voy a confiar en el Señor, Vou confiar no Senhor, que no me haga daño, que no me haga mal. que não me faça mal.
Y no le hizo para nada de mal, gracias al Señor. Pero estoy colocando ese ejemplo en estas abstinencias. Estou dando esse exemplo nessa questão de abstinência. Abstinencias legítimas Abstinências legítimas. que los consagrados tenemos que ponerle un freno. Que os consagrados nós temos que frear. Hay muchos cristianos liberales. Há muitos cristãos liberais. Incluso citan estos mismos textos que yo cité E eles citam esse mesmo texto que eu citei para respaldar lo que ellos están haciendo. para respaldar aquilo que eles estão fazendo. ¿Por qué no puedo ir al cine a ver 3, 4 horas de película? Por que eu não posso ir lá no cinema assistir um filme de 4 horas? ¿Por qué no puedo invertir para salir y ir a ver un partido en el estadio? Por que eu não posso gastar e assistir um jogo de futebol no estádio? Aunque tengo reunión en el mismo horario, E mesmo que no mesmo horário tenha reunião, yo no estoy por reuniones. eu não vivo por reuniões. Yo vivo por Cristo. Eu vivo por Cristo. Así que voy al estadio Não tem problema ir no y estádio grito allá, e grito, salto. salto. Y cuando estoy congregado, E quando eu estou reunido, cuando Él está reunido, cuando está congregado Él, quando estou congregado, esa persona entonces, Él no habla nada, essa pessoa fica calada, no da testimonio, não testemunha, no canta con alegría, não canta com alegria, pero suéltenlo en el estadio. mas coloca ele lá no estádio Llega a llorar de emoción, e saltando. chega a chorar de emoção. Y más encima dice lo siguiente, y añade y dice, E acrescenta e diz: yo no soy religioso. eu não sou religioso. Los religiosos no hacen esto, esto otro y esto Os otro. religiosos não fazem isso, não fazem aquilo, não fazem aquilo outro. Yo no soy religioso. Eu não sou assim. ¿Sabe? Podemos darle mucha interpretación a las escrituras. Sabe, podemos dar muitas interpretações nas escrituras. Por eso es que yo termino diciendo lo siguiente, Por isso que eu termino dizendo o seguinte, que la consagración, que a consagração, en el ayuno, o jejum, en las oraciones as orações y en las abstinencias de toda pasión desordenada, e a abstinência de toda paixão la desenfreada, tiene exclusivamente el consagrado. exclusivamente tem o consagrado. El consagrado tiene que decidir, O consagrado tem que decidir. ¿me conviene esto? Isso me convém? ¿Esto me edifica? Isso me edifica? ¿Esto me traerá alguna cosa mala? Isso me trará algum mal? Que el Señor nos socorra para vivir siempre, Que o Senhor nos ajude para viver sempre, absteniéndonos de las pasiones desordenadas, abstendo-nos de toda paixão desenfreada y alimentándonos cada día de Cristo. e alimentando-nos más y cada más. dia de Cristo mais e mais. Nosotros todos los consagrados Nós todos, os consagrados, estamos llamados a ser referentes. somos chamados a ser referência. Pablo, en este mismo contexto de abstinencia, Paulo, nesse mesmo contexto de abstinência, él dice, sed imitadores de mí, ele diz: sejam meus imitadores, como yo así de Cristo. como eu sou de Cristo. Que así sea con nosotros también. Que assim seja conosco também. En el nombre de Jesús el Em Señor. nome de Jesus, Senhor. Amén. Amém.